traders! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. O canal Diogo.invest, ele está sendo criado para ajudar de forma educacional a todos os traders, sejam aqueles que estão iniciando no mercado, aqueles que já estão há algum tempo, mas enfim, ajudar pessoas que querem realmente crescer no mercado financeiro, que têm esse sonho, assim como o meu, né? E possam aqui, através de análises e através de estudos, né? Tanto estudos pré-mercado como esse que a gente está fazendo, como ensinamentos, né? A respeito de investimentos e também análise de mercado com mini cursos gratuitos e tudo para poder te ajudar, tá? Vamos aqui, um dos mercados em que eu opero já há algum tempo, é o mini índice, talvez aqui no Brasil um dos mais operados, né? Não de longe mundial, mas mini índice. Temos aqui também mini dólar, temos mercados americanos aqui, né? Que alguns que a gente vem acompanhando, mas a análise desse vídeo vai ser para o mini índice. Se você quer que eu comece a analisar outros mercados, outros ativos, escreve aqui nos comentários, aqui embaixo, e a gente vai estar incluindo ao longo do tempo outros ativos nessas análises, ok? Vamos lá? Mini índice, como eu já havia falado, né, lá no Instagram, né, se você não me segue lá no Instagram. O meu canal é diogofm.invest, tá? E a gente teve essa venda aqui em um dia, depois a gente teve essa outra venda no final do outro dia. Na sexta-feira a gente teve essa venda e essa outra continuidade de venda. O que é legal aqui, que a gente consegue ver que o mercado ele caiu e deu uma oportunidade de continuar. Quem não conseguiu pegar a primeira, pega a segunda. E da mesma forma aqui, ó, teve uma continuidade de venda. Vamos dar uma breve analisada aqui? Vamos lá. Eu vou trazer aqui para o gráfico de 1 minuto para ficar mais fácil, tá? Mas todas as marcações que a gente faz no gráfico de 5 minutos, também no gráfico de 15 minutos, tá? A grande maioria de 5 minutos. Isso para esse ativo de mini índice. Aqui no gráfico de 1 minuto, só para a gente entender, repara que o mercado ele captura a liquidez desses topos aqui, ó, e vai lá em cima e faz um choque. Da mesma forma aqui, ó, lá em cima, naquela operação, vamos para os 5 minutos para ficar mais fácil da gente encontrar. Da mesma forma aqui, ele captura nesse dia a liquidez desse topo, tá? E aqui ele faz um choque. Aqui o mercado captura uma outra liquidez e também faz o choque. Vamos vir por 1 minuto. Vamos entender aqui esse racional aqui de forma breve para facilitar aqui para você. Na sexta-feira a gente não conseguiu, né? Eu não consegui. Tem pessoas que provavelmente até pegaram essa operação. O mercado ele faz aqui, ó, um choque. Repara aqui, o mercado ele faz aqui, ó, um choque, ele perde esse fundinho aqui, ó. Só que nesse teste aqui ficou muito curto. Logo que ele perde aqui, ó, a gente coloca a ordem, né? Nesse ponto, exatamente como está aqui, ó, e se você reparar, quer ver, ó, dessa máxima aqui, da onde está aqui, ó, 10 pontos. A gente fica de fora dessa operação por 10 pontos. E aí, muitas vezes, para muitas pessoas, é que mora o perigo. Por quê? Porque as pessoas, nossa, tá só caindo, e desenvolveu muito, e caiu aqui tanto, eu não participei. E aí a pessoa começa a querer vender em qualquer lugar, aqui no meio do caminho. E aí, muitas das vezes, o mercado, ele até pega a sua ordem, só continua e faz uma correção maior do que você espera, te estopa e te abala mais ainda. Então, entenda que todos os dias tem mercado, todos os dias você pode ter oportunidades. É claro que não é todo dia que tem oportunidade, né? Mas a grande maioria dos dias tem sim, tá? Oportunidades. E o melhor é você entrar na melhor oportunidade. Então, a oportunidade passa, o mercado cai ali cerca de 1.000 pontos praticamente, até esse fundo aqui, ó, 1.020 pontos mais ou menos, né? E após essa queda, o mercado ele começa a andar de lado, repara aqui. E aí já são 10 e pouca da manhã, né? 10h30, o mercado começa a andar de lado, deixa aqui esse topo, cai, renovando o que? O fundo, renovando as mínimas aqui, né? Eu até marco dessa forma aqui, ó, para que eu possa ver, né? Essa renovação de mínima. E aí ele sobe fazendo o que? Um choque. Só que um choque em qualquer parte do gráfico.
Esse choque aqui, ó, ele aconteceu sem capturar uma liquidez, sem nada, porque no mínimo, ele tinha que ter renovado esses fundos aqui, ó, e ele não renova. Então, como não renovou, aqui poderia até ser que tivesse aqui alguma liquidez, né, no mercado. Então, quando ele faz esse choque, o que eu faço? Eu marco aqui, ó, tá até tracejado aqui, esse fundo, porque eu fico na expectativa que esse choque falha. Todas as vezes vai falhar? Não. Algumas vezes até tá certo, algumas vezes faz o choque e vem aqui, ó, na região e vai embora. E tá tudo bem. Eu fico aguardando que ele falhe. E ele falha. Repara aqui, ó, que ele falha exatamente aqui. E no que o mercado, ele falha nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Ele renova aqui, ó. Ele renova aqui, ó, essa mínima. Ao renovar essa mínima, ele falhou. As pessoas que entraram por causa desse choque, a maioria que opera o Smart Money de forma bem raiz, de forma bem tradicional, né? Você teria que sim uma oportunidade na forma tradicional de se operar. Por que, Diogo? Porque a pessoa marcaria o quê? Esse bloco aqui, ó. Eu marcaria esse bloco aqui, eu marcaria exatamente o bloco. Colocaria o stop dela aqui. Colocaria o stop dela aqui atrás do bloco, tá? E ao tocar aqui, muita gente já entrou o quê? Comprada. Por isso o mercado tem essa reação. Ele cai, puf, reage. Por que reagiu? Porque muita gente comprou nesse bloco. Muita gente comprou nessa região. E quem não comprou nessa região vai comprar. Em que momento? No momento em que o mercado vem para essa correção. Exatamente aqui. E aí essas pessoas compram aonde aqui, Diogo? Compram aqui. Compram aqui. E quem comprou aqui, pior ainda está. Por quê? Põe o stop aonde? Exatamente aqui, ó. Aí a pessoa que estava... Quem entrou de forma mais agressiva, mais arriscada, chamada Risk Entry, tá com o stop aqui. Tá com o stop aqui. Quem entrou pelo Confirmation Entry, entrou aqui. E aí vê o quê? A pessoa entra aqui em cima, com o stop aqui. Aí a pessoa olha, o stop pega aqui, ó. Nossa, fui pego pelo stop. Fui pego pelo pavio. E aí começa a entrar uma possível situação, né? Onde a pessoa começa a entrar, um volume comprador novamente, e ela entra de novo. Ela vê o mercado começando a vir, ou ela entra de novo em qualquer lugar aqui. Entendeu? Isso aí é o que a grande maioria das pessoas que operam até mesmo o Smart Money fazem, tá? Eu digo isso porque eu já operei dessa forma. Logo que eu aprendi o Smart Money, eu também fazia dessa forma. E aí, a pessoa que entrou no Confirmation entrou, e quem entrou no Risk está aqui, está tranquilo, porque quase estopou, mas foi embora, e agora o mercado vai, e a pessoa está ali. Só que o mercado ele vem e estopa todo mundo aqui, ó, nesse ponto aqui. Diogo, por que você pensou em vender enquanto todo mundo estava pensando em comprar nesse ponto? Primeiro, olha só a força do flow do mercado. Olha só para isso aqui. Tem um flow fortíssimo de venda. Esse aqui é um fator, tá? Só por isso, então você não opera contra a tendência? Opero. Mas eu tenho pontos exatos em que eu vou buscar essa reversão, né, de tendência. Quando? Quando o mercado está capturando uma liquidez válida. Se fosse aqui embaixo um choque com interesse de demanda muito forte, muito expressivo, sim, eu pensaria sim em virar e talvez numa compra, né? Aí depende muito da região. Aí é o que a gente fala muito, a questão de a região em que está acontecendo, né? É aquele negócio evento versus localização, ou localização versus evento. Qual é o evento? Evento é o choque. Mas aonde está fazendo o choque? Aí é a localização. Então, um choque aqui no meio do caminho, para mim, não significa compra, significa indução. Indução para quê? Para continuar a venda, capturando mais liquidez para continuar a venda. Então, quando o mercado vem aqui, eu não tenho nem esse bloco marcado, eu não tenho esse fundo aqui, eu tinha na hora marcado para ver a renovação, pegando os stops, renovando a mínima. Renovou essa mínima, para mim, falhou o quê? Esse choque. A maioria das pessoas não vê, não enxergam isso. Por quê? Porque elas só estão olhando o quê? Enviesado na onde? Compra. Então acaba não vendo algumas oportunidades do mercado. Quando ele faz o choque, eu aguardo a falha. E ele falha.
o choque. Eu venho e marco o quê? Um bloco. Eu marco um bloco. Pensando no quê? Na venda. Por quê? Porque já falhou o choque. Ele já captura liquidez, né? Ele faz aqui o que as pessoas chamam do quê? Pivô. Uma espécie de quase pivô. Ele não chega a fazer, mas as pessoas ficam tão controladas pelo seu emocional nesse momento que elas nem enxergam direito. E elas vão fazendo, né? Esse é o comportamento da grande maioria das pessoas, da manada. E aí, ao confirmar para mim, e aí para mim aqui é como se fosse um choque, né? Se ele inverteu esse fluxo para comprador ao fazer esse choque, eu aguardo que uma nova inversão desse fluxo, confirmando o flow para mim. E quando ele faz isso aqui, ele confirma para mim o flow, e aí eu coloco aqui, ó, a minha ordem de venda. Eu uso aqui o TradingView, né? Eu vou lá no Profit e coloco a minha ordem de venda, cravada onde? 540, que é a entrada do bloco. Um stop poderia ser menor, 130 pontos, mas até 150 eu aceito como um risco, né, saudável. Não faço operações acima de 150 pontos, tá? 150 para mim é o meu limite. Em média fica em 100 pontos, 90 pontos, 120 pontos de stop, a grande maioria dos trades, tá? Mas até 150 dá para considerar como aceitável. E ele vem, pega ali, me negativa ali 5, 10 pontos no máximo, quer ver, ó? 5 pontos, fiquei 5 pontos negativo, e aí o mercado desenvolve aqui, ó, de forma contínua aqui, ó, em poucos minutos, 420 pontos. Por que 420 pontos? Minha saída é aqui, ó. Minha saída é essa região desse fundo aqui. Repare que ele pega meu gain e tenta novamente fazer uma indução. Poderia continuar? Poderia, mas super satisfeito já. Peguei um trade na quinta-feira de 500 pontos, pego um trade na sexta-feira de 420 pontos, tá ótimo. Se eu tivesse pego esse aqui de cima, seriam aqui mais 600 pontos. Mais 600 pontos. Por que 600 pontos, Diogo? Porque seria o meu alvo. Ah, mas caiu 1000 e poucos pontos. Caiu, mas poderia não ter caído. Então, assim, eu costumo traçar o alvo, né? Quando eu estou muito positivo já no mês, aí sim você deixa lá alvos 1000 e poucos pontos, alvos bem longos, e aí você vai fazendo condução de stop, né? Cada um tem a sua forma de fazer, eu tenho a minha, e mais pra frente eu posso estar explicando isso para vocês, tá? Então, é isso. Aí pega esse trade. E o que esperar então para segunda-feira? Primeira coisa que eu faço nas análises, trago o mercado para o gráfico de 15 minutos. E aqui eu começo a ver os pontos do mercado. E aqui eu já estou vendo o primeiro ponto bem interessante, que é o quê? É isso aqui. Uma possível, tá? Isso é uma possibilidade. Só depois que o mercado ele abre é que a gente consegue ter certeza se ele vai ou não vai fazer. Mas ele pode criar aqui uma possível microestrutura aqui dentro. Então, se o mercado ele abre e ele começa a andar de lado aqui, se o mercado ele abre e começa a nivelar, né, topos e fundos aqui, nós começamos a ter que uma estrutura de liquidez, o mercado gerando liquidez, né? E essa geração de liquidez a gente tem aqui atrás, aqui, ó, no gráfico de 5 minutos, vamos ir para os 5 minutos. Nós temos aqui, ó, no gráfico de 5 minutos, um bloco, né? A partir daqui foi que o mercado começou a subir, ele anda um pouco de lado e aqui ele vai explodindo lá para cima. O mercado ele vem criando aqui, ó, induções, repara aqui, ó. O mercado ele vem criando aqui induções na região. Todas as vezes que o mercado vem chegando aqui, ele tem uma certa rejeição da demanda. A demanda joga o preço lá para cima, né? Então, se o mercado ele vier aqui embaixo e aqui ele nos der uma oportunidade de compra, nós temos aqui uma oportunidade bem bacana para comprar. Se vier mais embaixo, aqui por exemplo, não tem problema algum, tá? Se vier aqui, por exemplo, a partir desse ponto aqui, se o mercado reagir lá para cima, você tem aqui uma oportunidade de compra. Então, essa região, seja nesse bloco aqui, ou seja, mais aqui embaixo, são duas regiões que a gente tem para possíveis compras do mercado, ok? Se o mercado ele
confirma essa lateralização aqui, vem aqui em cima e nos dá uma oportunidade de venda, também é uma oportunidade que a gente tem. Qual o ideal nessa região aqui de venda? Se ele criar a microestrutura aqui onde ele está, ele subiu um pouco aqui, fez um choque, entrou interesse para venda, ok, tá ótimo, é uma possibilidade. Se o mercado ele não cria essa microestrutura, que isso aqui é só uma conjectura, tá? Isso aqui é só uma possibilidade, ele pode abrir e começar a desenvolver e não criar, e aí você vem e deleta essa linha aqui sem problema algum. Você vem aqui, não, ele não criou nada, você vem, tira e acabou, não tem nada. Eu vou deixar marcado porque vai depender de como que ele vai abrir. Outra coisa interessante aqui, por exemplo, você pega aqui um volume profile, traça até essa mínima aqui, ó, antes dele começar a andar de lado aqui. Se você traz aqui para os 5 minutos, você vê que ele está andando de lado, nivelando topos desde aqui de trás já, ó. Desde aqui ele já está respeitando esses topos. E aí a gente tem aqui nos 5 minutos uma order block. Com certeza essa região, depois eu vou colocar, ela andou de lado nessa região aqui, ó. O mercado andou um pouco de lado num time menor, provavelmente num minuto, tá? Então, como a gente tem ali uma POC, uma região de um certo interesse institucional, se o mercado vier aqui e te dar a entrada de venda, é uma oportunidade, tá? Daquela mesma linha de pensamento que a gente já vem trazendo lá no Instagram, e eu falei agora aqui, tá? Isso aí vai depender de cada um. O mercado ele vem aqui, ó, não vai vender só porque à toa, né? O que você tem que esperar aqui? Você tem que esperar o mercado renovar um topo, fazer um choque com uma entrada de interesse na oferta, e aí sim você entra depois aqui numa venda. A venda, ela só acontece aqui, ó, tá? Ela só acontece aqui, nessa mitigação aqui. E não acontece aqui porque mitigou 50% do bloco, tá? Eu não gosto desse tipo de operação, aí é uma coisa muito pessoal, tá? O mercado ele pode também abrir e começar a lateralizar aqui, ó. E aí sim, ali em cima, nivelar aqui um pouco, né, esses topos aqui antes da mitigação, e aí ele faz uma micro captura de liquidez e depois ele desenvolve ali na venda, tá? Então é uma região também que é interessante a gente ficar de olho aqui, devido, nós temos uma POC, nós temos uma região que eu acredito ser de interesse. Quer ver? Ó, vou trazer aqui por um minuto para você poder ver essa região. Olha só, veja que o preço ele anda de lado aqui dentro, ó. Então existe um interesse institucional nessa região, é uma região de preço interessante. Tem ali uma POC, num time menor a gente tem uma lateralização, uma pequena microestrutura. Então a gente vai juntando várias situações e aí deixa a região interessante, tá? Para uma possível venda nessa região. Se o preço ele começa a nivelar mais um pouco aqui esses topos, e aí vem aqui em cima, ao nos dar a oportunidade, fica melhor ainda, tá? Porque aí o preço ele gera mais liquidez ainda nessa região aqui, deixando mais interessante ainda essa região, esse ponto de interesse institucional aqui. O preço pode subir e passar direto pela região, e se ele vier caindo aqui e aqui começar a nivelar fundos, nós podemos ter uma oportunidade de compra na onde? Numa possível captura de liquidez desses fundos aqui, tá? Por que nesse ponto aqui é interessante? Por essa andada de lado aqui que o preço já deu, por essa andada de lado. Então se o preço sobe, volta sem fazer um choque, às vezes até faz um choque, você força um pouco, faz um choque, mas não tem assim tanto interesse, não tem assim tanta vontade, sabe? Nessa venda, não entra assim realmente uma pressão de oferta, né? E aí a gente tem aqui uma possibilidade de continuar, né, um flow para alto, uma reversão de preços. A mesma coisa aqui embaixo. O preço ele abre, vem caindo forte, seguindo aqui esses flows aqui de trás, e aí o preço começa a voltar para essa região aqui, ó, e aí cria um nivelamento nos topos. Ao capturar a liquidez de topo, a gente tem sim uma oportunidade, como aconteceu aqui, como aconteceu mais lá atrás, né? Aqui
aqui, olha, aconteceu também quinta-feira, aconteceu sexta, e aí ele nivela os topos, captura a liquidez, faz aqui uma espécie de micro-choque, e aí entra uma intenção na oferta, na mitigação você tem ali uma boa oportunidade para continuar vendido aqui nessa região. Tá? A gente olhando os preços aqui, a gente tem aqui alguns fundos um pouco mais interessantes. Se o preço ele vem aqui e cria aqui uma microestrutura, capturando o fundo a gente tem uma boa oportunidade para compras. E também lá em cima, né, que são as melhores regiões para vender. Caso o preço venha subindo com bastante força, com bastante intenção, acima desse topo aqui, a gente já tem uma ótima oportunidade de venda. Porque você já tem esse topo aqui, ó, que quebrou, querendo ou não, quebrou esse fundo de maneira bem leve, quebra também esse fundo, né? Só que muito micro, mas quebra, renova. Você tem, se olhar daqui de trás já, um outro topo bem interessante também aqui, ó, né? Que já vem lá de trás, então fazendo um choque com uma intenção bem bacana da oferta, você tem a oportunidade de venda aqui. Se for, aqui ainda tem também essa região aqui, ó, gente. O preço ele faz aqui uma distribuição, né? Que desenvolve toda essa queda. Então, quando ele volta para essa região da distribuição, costuma ser um excelente ponto de interesse para venda, um bom ponto institucional de venda. Se for mais lá em cima, melhor ainda. Quanto mais caro, mais forte costuma cair o preço. Quanto maior for a liquidez, maior é o desenvolvimento do mercado. Tá? Basicamente é isso. Temos aqui alguma outra oportunidade? Sim. Temos esse topo aqui, ó, bem expressivo. Esse topo aqui ele é bem expressivo. Então, o preço subindo aqui. Se ele subir aqui em cima, vier voltando, não gerar nenhuma venda, na captura dos fundos a gente pode seguir o flow. Se o preço subir e entrar uma venda bem forte, bem agressiva aqui, fazendo um choque acima dessa região, desse topo aqui, nessa região aqui, a gente tem também uma boa oportunidade para venda. Então, assim, no primeiro momento, esses são os pontos, tá? A gente vai atualizando lá no Instagram, a gente vai postando, às vezes, o que o preço está fazendo e tudo. E aí você pode ir nos acompanhando por lá também, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.